Um personagem forte, bem, que tenha um passado, que tenha desejos, que tenha preocupação, o seu próprio personagem, ou A, né, vai ter contradições, vai ter lá dentro dele ou dela possibilidades de sair pela tangente. Então, o seu personagem é uma boa fonte de reviravoltas. Por quê? Em vez de ser aquele personagem raso que só pensa uma coisa, ele em sendo um personagem um pouco mais aprofundado, com quem você tenha conversado, que você entenda, tal, ele vai ter contradições. Então ele vai querer uma coisa, mas ele também quer outra. Então, digamos, ele quer, sei lá, que o projeto X dê certo, mas ao mesmo tempo ele quer conquistar X fulana. E ao mesmo tempo ele tem raiva do professor que disse não sei o quê. Quer dizer, ele tem uma série de coisas dentro dele ou dela, e alguma dessas coisas você pode, né, mencionar, cair lá, sem dar muita atenção, porém fazer alguma dessas coisas. Digamos, ele tem raiva de um professor desde o ensino primário, tem ódio desse professor, mas isso não está no dia a dia, está lá no fundo da mente. Porém, se existe isso, se esse professor de alguma forma cruza com esse personagem em algum momento, pode haver uma faísca que você use para incluir uma reviravolta na sua história. Então, uma boa fonte de reviravoltas é isso, você aprofundar o seu personagem a ponto de ver as contradições, ver as coisas estranhas, esquisitas que tem lá dentro dele ou dela, e escolher realçar uma delas, né, em um momento que leitores não esperem. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade, vou dar uma listinha de possíveis origens de reviravoltas, né? Uma identidade falsa, né? Um personagem que não é bem quem os outros pensam que ele é, ou ela é, né? Uma morte inesperada, como a do Ned Stark, né? Então, tá todo mundo crendo que aquele lá é o principal, que aquele lá vai fazer, vai salvar, vai acontecer, e o X personagem morre, né? Uma vida inesperada. Isso é uma fonte de reviravolta bem interessante. Todo mundo pensava que aquele personagem, aquela, estava morta, e não está morta. Ela é que nem o Sidney, ressurge, reaparece para dar palpites na vida e levar a história para outro lado. Alguém que esteja por trás do vilão. Esse é uma reviravolta interessante. Quando todo mundo pensa que o antagonista é X, mas por trás do X tem um Y que manda, dá ordens, tem outras ideias. Que manipula as cordas. Exatamente. Alguém que está lá por trás com ideias mais malévolas e desconhecidas do protagonista ou dos personagens até então. Então, isso pode ser uma fonte bem interessante de viradas, porque introduz um novo antagonista, né? Mais malévolo do que o primeiro. Um presente inesperado. Isso é sempre uma possibilidade, né? Quando alguém recebe um presente, recebe uma carta, recebe uma informação, algo que é dado e que tem o potencial de mudar o que o personagem, a personagem, pensava sobre aquele problema, sobre aquela situação, até ali. Então, vem algo que revela. Uma classiquíssima, usadésima, é uma pessoa estranha, de repente aparece. A pessoa estranha, ela, né, o protagonista não conhece, mas ela tem conexão com alguém ali na história, né? Amiga, prima, sei lá quem, vem ali, aparece, entra no circuito, evidentemente, para atrapalhar, para levar para outro lado, né? Gente, como regra, a reviravolta ela tem que ser importante, tá? Então ela não pode ser uma coisa bestinha qualquer só para fazer uma alteração de curso. Ela realmente tem que ser parte da história. É por isso que é interessante pensar, né? Lembra, né? Aquelas coisas. O que seu personagem quer?
em que ponto ele está da vida, até onde você quer levar o seu personagem, a sua personagem, o que ela vai aprender no percurso, e aí você pensar o que pode acontecer de inesperado nesse percurso. Então, a reviravolta tem que acontecer para incrementar a história, ela não pode ser só para encher o saco. É muito chato quando a gente está lendo uma história e morre lá alguém, você fica assim, ida, né? Pra que foi isso? Estão me amolando aqui, inventando coisas que não estão acrescentando. Um escritor talentoso é aquele que escreve uma história que realmente surpreende. Eu concordo. Eu gosto muito de histórias que surpreendem, sejam elas de que nível literário for. É muito evidente quando alguém tenta forçar um grande twist. Tem toda a razão, Débora. Que não se encaixa no ritmo e coerência da história. Yes, exatamente. Então, a reviravolta tem que se encaixar na história e tem que contribuir para a história. Então, se o fulano morre, a partir daí a história tem que ficar mais interessante com quem sobreviveu ao fulano que morreu, né? Entrou um novo antagonista, que é quem realmente manda no vilão, ótimo. Então a história tem que ficar mais intensa, mais forte ainda com esse novo antagonista. Então, toda a reviravolta, todo plot twist tem que estar fundamentado na história e fazer a história ficar mais tensa, mais problemática para o protagonista, mais interessante. Não pode ser uma reviravolta a troco de nada, né? Deixa eu dar mais umas possíveis, né, fontes de reviravolta. Um velho conhecido. Então, alguém que conhece o protagonista ou a protagonista e sabe antigos segredos, sabe como ele foi na escola, sabe o que ele fez no verão passado. Esse tipo de coisa. Então, alguém vem do passado para revelar, para atrapalhar a vida do protagonista. Um sucesso falso. Isso é muito bom. Muito bom. Quando o protagonista consegue o prêmio, consegue o dinheiro, consegue chegar onde pensava e o resultado é inesperado. Ou seja, a consequência não é o que ele ou ela imaginava. Isso pode ser muito interessante e pode servir para revelar muito o protagonista. O protagonista estava querendo muito chegar em tal lugar, tipo o Mágico de Oz, né? Quando eles chegam lá, né, e aí descobrem que o Mágico de Oz é um engodo. Não é mágico nenhum, não tem poder, é tudo uma enganação. Então, esse é o tipo de coisa que pode ser muito interessante quando você trabalha, né, para revelar o personagem. Então, o personagem chega num outro nível de compreensão e da realidade. Olá, escritor, aqui é o Sidney Guerra. E eu sou o cara que vai fazer o seu próximo livro. Vou fazer a capa, de diagramação, a revisão, a impressão, vou entregar o livro pronto para você. Para saber mais, dá uma olhada aqui embaixo na descrição desse vídeo.